Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de auditoria para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Meu nome é Rodrigo Fontinelli e eu vou estar com vocês em 6 aulas, em 6 encontros, tá? De 2h30 cada um, para a gente para a gente conseguir revisar toda a matéria de auditoria cobrada nesse edital de vocês que saiu agora no comecinho de setembro de 2013, tá? A gente dividiu, pessoal, em 6 aulas e uma característica desse edital da FGV foi o seguinte: ele abordou toda a parte de auditoria privada e toda a parte, ou grande parte, da auditoria governamental, tá? Então veio um edital bastante carregado em auditoria e a gente tentou dividir da melhor forma aqui para vocês, para não deixar de passar nenhum tema. Lembrando sempre que esse é um curso bem objetivo, de 15 horas só, tá? Então o foco dele são as questões comentadas. Sempre antes, né, quem já fez curso comigo, curso com o Silvio aí, sabe, sempre antes a gente dá uma parte teórica, uma parte bem rápida, bem objetiva, teórica, para ajudar vocês a responderem as questões de cada matéria, tá? Mas muitos temas a gente vai direto para as questões, para os exercícios das bancas, tá? E antes da gente passar a agenda, pessoal, só lembrando, a FGV não tem muito característica de fazer provas de auditoria, tá? Tem poucas provas de auditoria, principalmente nos últimos anos. Então, o que a gente fez? A gente pegou todas as questões disponíveis da Fundação Getúlio Vargas no nosso tema, tá, em cada aula, e complementou com a maior parte, inclusive são questões que não são da FGV, porque, como eu falei, são poucas as questões dessa banca, tá? Então isso não tem problema nenhum, não perde o aluno não perde com isso, porque a gente pegou questões de diversas outras bancas, das principais bancas, tá? FGV, desculpa, Carlos Chagas, Sesgran Rio, ESAF, tá? Então vai ser tranquilo para a gente revisar toda a matéria, beleza? Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, né, nessas 2h30 de hoje, a gente vai ver essa parte introdutória de auditoria independente, tá? De auditoria independente ou auditoria externa, como queiram, e também a parte de auditoria interna, tá? Então esse é o foco dessa nossa primeira aula aqui. E eu trouxe para vocês 40 questões, tá? Não sei se vai dar tempo da gente resolver todas, mas boa parte delas com certeza a gente vai conseguir. E o que não conseguir, vocês vão ter o gabarito aí, já para dar uma revisada mesmo da matéria, e qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail, beleza? Na aula 2, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de controle interno, tá? Esse é o tema principal da aula 2. E vamos falar também um pouquinho de planejamento de auditoria e risco de auditoria, tá? Então, esses são os 3 principais assuntos, sendo que controle interno é o assunto mais relevante nessa nossa aula 2. Aula 3, a gente vai focar bastante na execução de auditoria, tá? A execução de auditoria, aí entram testes de auditoria, técnicas e procedimentos de auditoria. Esse é um foco importante da aula 3. Vamos falar um pouquinho de documentação de auditoria, mais conhecida como papéis de trabalho, e também vamos abordar a amostragem, tá? A amostragem não tem sido muito foco da FGV, mas também com o edital a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula 3. Aula 4, pessoal, aí a gente vai trazer alguns temas pontuais, tipo eventos subsequentes, contingências, representações formais, que no edital de vocês veio como carta de responsabilidade da administração, né, que é a nomenclatura ainda anterior, e a parte mais importante para a gente finalizar essa aula 4 e finalizar a parte de auditoria independente ou externa, a gente vai falar do relatório do auditor independente, tá? Então essas 4 primeiras aulas a gente fecha a parte de auditoria interna e auditoria independente. E a aula 5 e a aula 6, aí sim, só focada em auditoria governamental. Na aula 5 a gente vai falar um pouquinho de controle na administração pública, tá? E já trazendo um pouquinho a questão da auditoria governamental. E na aula 6, aí a gente foca mais em umas nomenclaturas do TCU. Essa parte aqui, pessoal, o foco dela maior, quando a gente fala aqui auditoria governamental, conceito, finalidade, objetivo, abrangência e atuação, o foco dela maior é a instrução normativa da Controladoria Geral da União, tá? Da CGU. Já essa aula 6, o foco dela é mais TCU, tá? Quando o edital aborda dessa forma que está abordado aqui, matriz de planejamento, normas de auditoria da Intosai, etc. Aí, quando ele aborda dessa forma, geralmente ele está procurando o conhecimento do candidato sobre as normas do TCU, tá? Então, o foco da aula 6, Tribunal de Contas da União, beleza?
Pessoal, então vamos lá, vamos começar a aula 1, tá? Vamos começar com, antes de entrar mesmo na temática da nossa aula 1, vamos falar um pouquinho de algumas definições que vão ser importantes ao longo principalmente dessas 4 primeiras aulas, que a gente vai estar falando de auditoria independente e interna, tá? São nomenclaturas que estão no início das normas de auditoria independente, e que vão ser essenciais, o entendimento disso aqui agora vai ser essencial para o entendimento de outras matérias ao longo do nosso curso. Primeiro, pessoal, estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Essa nomenclatura essa terminologia, né, vem bastante na norma, inclusive na finalidade da auditoria independente, tá? Que daqui a pouco a gente começa a conceituar esses tipos de auditoria. Então, o que seria uma estrutura de relatório financeiro aplicável? É a estrutura do relatório financeiro adotada pela administração. Então, quem que é responsável por emitir o relatório financeiro? Emitir as demonstrações contábeis? A própria empresa, a própria administração, tá? E quando apropriado, né, pelos responsáveis pela governança, a gente vai falar disso também, e que é aceitável em vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstrações contábeis ou que seja exigida por lei ou regulamento. Pessoal, para a gente definir bastante o que interessa para o concurso, tá? Estrutura do relatório financeiro aplicável é a regra do jogo, tá? É a regra do jogo que está inserida a empresa. Então, se é uma empresa de capital aberto, é o que determina a 6404 e a CVM, tá? A lei 6404, que é a lei das SAs, e as instruções da CVM. Isso for uma companhia aberta, tá? Se for uma companhia fechada, tem outros normativos. Então, estrutura do relatório financeiro aplicável, o auditor, quando estiver analisando isso, ele vai verificar o quê? Se a administração cumpriu aqueles requisitos, né, que ela deveria cumprir na elaboração e na disponibilização desse relatório financeiro aplicável, ok? Afirmações, pessoal, são declarações da administração, sejam elas explícitas ou não, que estão incorporadas às demonstrações contábeis, utilizadas pelo auditor para considerar os diferentes tipos de distorções potenciais que possam ocorrer. Pessoal, afirmações nada mais são do que afirmação nada mais é, né, do que alguma informação que a empresa disponibilizou nas suas demonstrações contábeis, tá? Então isso aqui, ó, vamos fingir que isso aqui é um balanço patrimonial, tá? E lá no comecinho lá tem caixas e bancos, lá na primeira conta lá, disponibilidades, caixas e bancos, tá? Isso aqui é uma informação e é uma afirmação que a empresa está fazendo para o mercado, para os stakeholders daquela demonstração contábil, tá? Então, quando falar em afirmações, pensem nisso, pensem em cada informação que está contida na demonstração contábil, demonstração financeira, tá? Para a gente, a partir de agora, isso é igual, tá? Igual para concurso. A gente sabe que tem diferença, mas para concurso, quando falar demonstração financeira ou demonstração contábil, a mesma coisa, beleza? Concurso na parte de auditoria, claro. Então, sempre que falar afirmação, pessoal, lembrem disso aqui, tá? Uma nota explicativa. Está dentro das demonstrações contábeis, não está? Dentro das demonstrações financeiras? Então, também é considerada uma afirmação, tá? Por parte da administração, ok? Natureza, época e extensão. Pessoal, essas 3 palavrinhas aqui sempre andam juntas e são bastante importantes também. A gente tem que só lembrar, e quando a gente falar de planejamento, a gente vai dar esse enfoque novamente, tá? Natureza do procedimento de auditoria é uma coisa, tá? A natureza da auditoria em si é uma outra coisa diferente, tá? Geralmente vem natureza do procedimento. O que é a natureza do procedimento de auditoria, pessoal? É a finalidade daquele procedimento que vai ser executado, tá? Então, se o auditor está aplicando aqueles testes para verificar os controles internos da empresa, para avaliar o controle interno da empresa, a finalidade, a natureza daquele procedimento de auditoria é teste de controle, tá? Se estiver mais preocupado com as transações, com os procedimentos contábeis, aí vai ser um teste, um procedimento substantivo. Isso a gente vai ver lá na aula 3, quando a gente falar de testes, tá? E também a natureza pode estar ligada às técnicas a serem utilizadas pelo auditor, ok? Época do procedimento de auditoria, pessoal. Aí aqui a gente pode dividir em 2 momentos, tá? O primeiro momento é quando ele é executado, tá? Então o auditor vai lá para um trabalho de campo. O período em que ele vai aplicar aqueles testes
pode ser considerado a época daquele procedimento de auditoria, a época da aplicação daquele procedimento de auditoria. Mas também, pessoal, na época, no caso da época do procedimento de auditoria, pode ter a ver com a data em que a evidência de auditoria se aplica, né? Então, eu posso estar aplicando os testes agora em setembro de 2013, mas eu posso estar, essas evidências que eu estou coletando a partir desses testes, né, elas podem se referir a junho de 2013, por exemplo. Estou olhando um extrato de junho de 2013. Então, a época desse procedimento de auditoria é tanto quando eu estou aplicando o teste, no nosso exemplo, setembro, quanto a data a que se refere aquela evidência, no nosso exemplo, junho de 2013, ok? E a extensão, pessoal, tem a ver com a amostra, tá? Sempre que falar a extensão do procedimento de auditoria, a gente tem que lembrar do tamanho da amostra, tá? Até onde vai aquele teste de auditoria proposto pelo auditor, ok? E a última, se não me engano, isso, o último slide para a gente passar para o que realmente interessa, mais duas definições. Primeiro, distorção, que é a diferença entre o valor, classificação, apresentação ou divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor que deveria ser, tá? Que o item tivesse, o que deveria constar no balanço. Então, vamos supor que a empresa fala que tinha lá em 31 de dezembro de 2012, ela tinha R$1 milhão no seu caixa, tá? Em disponibilidades. E, na verdade, aquele valor deveria ser 950 mil, ok? Existe o que então? Existe uma distorção, tá? O auditor, para ele opinar, o auditor independente, quando ele quiser opinar sobre as demonstrações contábeis, ele vai verificar o quê? Existem distorções relevantes naquela demonstração contábil? Se tiver, isso vai influenciar na sua opinião ao final dos trabalhos, tá? A gente vai ver isso depois também. E, pessoal, sócio encarregado do trabalho. Isso aqui aparece bastante na norma, a FGV mesmo já cobrou essa definição aqui, ó, tá? Em 2011, uma questão exatamente sobre esse último parágrafo aqui. E sócio encarregado do trabalho, pessoal, nada mais é que o auditor, tá? É aquele auditor-chefe lá da firma de auditoria, tá? Então, sempre que falar sócio encarregado do trabalho, lembrem da figura do auditor-chefe, auditor responsável por aquela auditoria, beleza? Então vamos lá, pessoal, nessa aula de hoje, na aula 1, como a gente falou ali na agenda inicial, a gente vai ver basicamente normas, né, primeiro noções de auditoria, normas de auditoria do CFC, essas normas mudaram de 2010 para cá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e vamos falar, talvez a parte mais importante aqui dessa nossa primeira aula, é a distinção entre auditoria interna e auditoria externa, tá? Auditoria externa e auditoria independente é a mesma coisa, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar então com normas de auditoria. E para a gente falar de normas de auditoria, a gente vai apresentar aqui as normas de auditoria independente e interna nesse primeiro momento, que é o que interessa para a banca e para o edital, né, para a prova de vocês. Antes a gente tem que saber, pessoal, que existem diversos tipos de auditoria, tá? A auditoria das demonstrações contábeis, também chamada de auditoria independente ou auditoria externa, é o foco dessa nossa aula 1 e da segunda, terceira e quarta aula, tá? Tem também a auditoria de conformidade ou auditoria de compliance, tá? Que é um outro tipo de auditoria que está mais preocupada com a parte de legalidade, tá? A auditoria operacional, que é um tipo de auditoria que está preocupado com a eficiência, eficácia, efetividade das operações, seja ela da empresa, seja ela do órgão ou entidade, se a gente vai falando de auditoria governamental, tá? A auditoria fiscal, executada dentre diversos outros atores pela Receita Federal, por exemplo. Uma auditoria ambiental também já está até mais na moda, tá? A gente tem a auditoria governamental, que a gente vai falar na aula 5 e na aula 6, e a gente tem a auditoria interna, tá? Essa auditoria interna, pessoal, ela pode estar presente tanto no setor privado, tá? Quanto no setor público, beleza? O foco das questões, principalmente essas que a gente vai ver nas aulas 1 a 4, o foco sempre é a auditoria interna relacionada à empresa, tá? Relacionada à empresa privada, ao mercado privado, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar primeiro as características dessas normas de auditoria, as vigentes, né? As normas profissionais e técnicas, que, como eu falei para vocês, essas normas mudaram de 2010, janeiro de 2010 para cá.
tá? E esse esqueminha aqui, ó, lá do site do Ibracon, a gente pegou, só para a gente entender um pouquinho. A auditoria, pessoal, é uma técnica contábil, tá? Então, por isso que a gente vai falar bastante de CFC, de Ibracon, etc, tá? Então, tá sempre acima de tudo, tem o código de ética, né? O código de ética, na verdade, esse código de ética não é do auditor, é o código de ética do contabilista, tá? Mas que o auditor, por estar inserido nessa temática, também observa esse mesmo código de ética. E aí a gente tem as normas brasileiras de contabilidade, que foram divididas em 4 grandes grupos: contabilidade, auditoria e asseguração, auditoria interna e perícia. Para a gente, para essa matéria, não para o concurso de vocês, que eu sei que cai contabilidade, mas para essa matéria a gente vai focar o quê? Nas NBC-PAs, que são as normas profissionais de auditoria independente, e as NBC-TAs, as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria, tá? E as não, porque só tem uma, a NBC-PI 01, tá? Que é a profissional de auditor interno, e a NBC-TI 01, que é a técnica de auditor interno, tá? Perícia também não é o foco do concurso de vocês, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho da ética, então. Ética é muito fácil e quando cai também não foge desse slide não, tá? A gente vai ver que sabendo esse slide e lembrando, né, desses 5 princípios, a gente consegue acertar as questões, tá? De acordo com a NBC-PA 01, então, Norma Brasileira de Contabilidade Profissional de Auditoria Independente 01, tá? A gente tem isso também de acordo com a Federação Internacional de Contadores, o IFAC, tá? A gente tem esses 5 princípios fundamentais da ética profissional, pessoal. E também é bem intuitivo, né? Olha só, integridade, né? O auditor tem que ser íntegro nessas questões, na sua avaliação profissional. O auditor ele tem que ser objetivo, né? Tem que ter uma objetividade na sua opinião, no seu relatório. Competência e zelo profissional, né? Tranquilo. Comportamento e conduta profissional também, todos têm que ter. Aqui a única coisa que isso é mais importante, tem profissões que não precisam, né? Mas isso na parte de auditoria é muito importante, que é a questão da confidencialidade ou também chamada de sigilo, tá? Então, o auditor ele tem que observar essa confidencialidade, a regra é o sigilo, tá? Embora existam exceções que a gente vai falar ao longo da resolução das questões, ok? Então, pessoal, para a ética, né, e sempre lembrando que esse curso é um curso de questões comentadas, de exercícios, né, o foco aqui são os exercícios, para a ética é o que a gente precisa saber. Para a independência, pessoal, que também é um assunto que costuma ser abordado, atualmente a norma que rege é a NBC-PA 290, tá? E dentro, essa norma é muito grande, não cabe aqui trazer muitos pontos dela, porque ela é muito grande, mas o que vocês têm que entender? Porque se vocês entendendo essa questão da independência, esse primeiro ponto, vocês conseguem difundir um pouco mais esse conhecimento na hora da questão, né? Elaborar um pouco mais essa parte. O auditor, pessoal, não basta ele ser independente de pensamento, tá? Independência de pensamento é o quê? Ter uma postura independente, né? Avaliou uma demonstração contábil e opinou de forma independente. Nada influenciou naquela emissão da sua opinião, tá? Só que para o auditor, pessoal, além dele ter um pensamento independente, ele também tem que o quê? Aparentar essa independência, tá? É fundamental isso. Não basta para o auditor ter uma independência de pensamento, ele também tem que aparentar essa independência, tá? Se ele perder essa aparência de independência, ele vai perder a credibilidade e aí não vai adiantar ele ter essa independência de pensamento, tá? Uma coisa que pode influenciar, pessoal, apenas para citar um exemplo para vocês entenderem. Uma coisa que pode influenciar, pode afetar a independência de pensamento e principalmente a aparência de independência. Eu sou auditor-chefe, né, o sócio encarregado daquele trabalho, como a gente viu no começo dessa nossa aula 1, e eu vou auditar uma empresa, e nessa empresa o diretor responsável, tá, um alto cargo naquela empresa que eu vou auditar é o meu pai. Tá? Nesse caso, pessoal, há uma perda de independência. Tá? Mesmo que eu seja
100% honesto, que isso não vai influenciar no meu julgamento final, tá? Na minha opinião final sobre as demonstrações contábeis daquela empresa que meu pai faz parte, é diretor, eu tenho um cargo importante naquela empresa, isso já vai afetar o quê? A minha aparência de independência, tá? Qualquer pessoa que verificar essa relação de parentesco, né, essa relação próxima, vai entender que há uma perda de independência, uma perda pelo menos de aparência da independência, tá? Então, nesse caso, o auditor deveria se declarar impedido, tá? Ele não auditaria essa empresa, ok? Pessoal, então vamos lá. Auditoria externa versus auditoria interna, que, como eu falei, é o que é mais importante aqui para a gente nessa aula 1. Antes de entrar, pessoal, também estou partindo do princípio, claro, né, que vocês já conhecem a temática, já conhecem a auditoria e a gente só está fazendo uma revisão, tá? Mas sempre é bom lembrar as diferenças entre controles internos, auditoria interna e auditoria externa, tá? Vamos pensar nos controles internos, pessoal. São aqueles controles instituídos pela própria empresa, tá? A responsabilidade desses controles a responsabilidade é da própria empresa, tá? A empresa que está instituindo esses controles. A auditoria interna, pessoal, que também está dentro da empresa, a gente vai ver um organograma no próximo slide, tá? A auditoria interna, né, que faz parte dessa empresa, tá? É um setor dessa empresa, ou se for o caso, é uma pessoa só, dependendo do porte da empresa, mas é um departamento dessa empresa, um departamento que faz parte da empresa, tá? O que ela faz em relação aos controles internos? Ela avalia esses controles internos, tá? Ela vai verificar se esses controles internos estão bem estruturados, estão bem implementados, tá? Se são efetivos. Isso tudo é o papel da auditoria interna. Então não se confunde, pessoal, se na prova vier que controle interno, tá, é igual à auditoria interna, tá errado, tá? Agora, se vier que a auditoria interna faz parte, tá, é um dos controles internos da empresa, aí sim está correto, tá? Então, o controle interno aqui, a auditoria interna avaliando esses controles internos, tá? E a gente tem a auditoria externa fazendo, qual que é a característica dela? A auditoria externa ou auditoria independente? Ela está fora da empresa. Tá? Ela está fora da empresa, é um terceiro, é um prestador de serviço que vai ser contratado para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis daquela empresa. Tá? Então a gente tem essas três figuras aqui para nossa introdução na temática auditoria. Esse organograma, pessoal, a gente tirou lá da EBX, esse organograma a gente consegue ter uma ideia das diferenças entre a auditoria interna, ou pelo menos uma ideia, né, da diferença entre a auditoria interna e a auditoria independente, tá? Reparem, a auditoria independente, pessoal, não está ligada a nenhuma caixinha aqui, ó, tá? Não faz parte da estrutura do organograma empresarial, tá? No caso da EBX, ela até colocou essa parte aqui, a auditoria independente, dentro do organograma, mas deixando bem claro que não faz parte da empresa, tá? É só para entender que, como é uma empresa de capital aberto, ela tem que ser auditada, né? Tem que passar, suas demonstrações contábeis têm que passar necessariamente por uma avaliação de um auditor independente, então ela entendeu essa figura importante no organograma, mas deixou bem claro que não tem nenhuma ligação com os outros atores da empresa, tá? E a auditoria interna não, pessoal, aí ela já está ligada à alta administração, que a gente chama, né, nesse caso aqui, ao conselho de administração, tá? Como deve ser, para ter o quê? Uma maior independência. Se essa auditoria interna tivesse ligado à diretoria executiva, pessoal, ela teria muito menos independência do que, no caso, quando ela está ligada ao conselho de administração, né, que é um órgão que isso aqui, ó, é o que a gente chama de responsáveis pela governança, tá? Na verdade, daqui para cima, tá? É o que a gente chama de responsáveis pela governança, e a auditoria interna, estando ligada diretamente ao conselho de administração, ela consegue consegue ter uma independência maior do que se estivesse ligado diretamente à parte que executa, né, as ações daquela empresa, né, que gerencia realmente a empresa, tá? Então, isso é uma boa prática, ó, auditoria interna ligada diretamente ao conselho de administração, ok? Pessoal, esse slide aqui a gente já colocou, ficou repetido, e desculpem. E aqui a gente tem a conceituação
da auditoria independente. Essa primeira aqui eu falei, que é uma técnica contábil, isso aqui não cai muito. Agora, esse segundo ponto aqui é muito importante, pessoal. Ele está lá na NBC-TA 200, né? Que é, como a gente já sabe, falou em TA, é uma norma técnica de auditoria independente, e essa aqui é considerada a mãe das normas de auditoria independente, tá? Das novas normas de auditoria independente, porque é a porta de entrada, vamos dizer assim, para as normas técnicas de auditoria independente, tá? E um dos pontos mais importantes é essa definição, né, da finalidade, do objetivo da auditoria independente. Que é qual, pessoal? Vamos ler, nesse caso aqui é bem importante, e as questões têm cobrado de forma literal isso. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Quem que é o usuário? Os stakeholders. O exemplo mais clássico, né, os próprios investidores. Tá? Agora, pode ser, pessoal, fornecedores, tá? Pode ser o próprio funcionário da empresa, pode ter interesse naquela demonstração contábil para saber se a empresa está quebrando, se ele não tem que procurar outro emprego. Tá? Então, tem diversos atores, né, mas geralmente é mais fácil explicar se você lembrar dos investidores, tá? Então, o objetivo da auditoria, independente nesse caso, né, é aumentar o grau de confiança dessas demonstrações contábeis por parte desses usuários. Como é que se faz isso? Mediante a expressão de uma opinião pelo auditor independente sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, isso é importante, pessoal, são os aspectos relevantes que são os aspectos analisados, tá? Em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Isso aqui a gente já viu lá no começo dessa nossa aula 1, tá? Então, ele vai pegar as demonstrações contábeis, tá? Vai fazer uma análise dos aspectos relevantes e vai, ao final, opinar sobre as demonstrações contábeis para falar o quê? Se elas estão de acordo ou não com a estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Se existe uma distorção relevante ou não naquelas demonstrações. Beleza? Pessoal, isso é auditoria independente. Agora vamos passar para a auditoria interna. Então muda o foco aí, ó. Agora, ó, NBC-TI 01, tá? Então, normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria interna 01, que é a norma atualmente vigente para a auditoria interna. E aí a gente já verifica, pessoal, que a própria definição já é bem diferente daquela que a gente acabou de ver da auditoria independente. Olha só, compreende exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações metodologicamente estruturados. Beleza, até aí tudo bem, tá? Embora não esteja na definição da auditoria independente, o auditor independente faz tudo isso, examina, analisa, aplica teste, etc, etc, tá? Agora, para que o auditor interno faz isso? Aí o objetivo é diferente, olha só, para avaliar a integridade, a adequação, eficácia, eficiência, economicidade de diversas coisas. Exemplo, dos processos, do sistema de informação daquela empresa, da qual ele faz parte, dos controles internos integrados ao ambiente daquela empresa e também do gerenciamento de riscos, tá? Então, a preocupação do auditor independente, pessoal, a preocupação, o objetivo principal, né, o objetivo primordial é só um, opinar sobre as demonstrações contábeis. Para fazer isso, para conseguir fazer isso de uma forma melhor, ele faz uma avaliação também dos controles internos, mas não é a finalidade básica dele. Isso é muito importante vocês já começaram a entender, tá? Então, se cai na prova, o auditor independente faz a avaliação do controle interno? Faz, tá? Só que esse não é o fim para o qual ele foi contratado. Ele faz a avaliação do controle interno para conseguir estruturar melhor os seus procedimentos, os seus testes a serem aplicados, né, o que a gente chama de procedimento substantivo ou teste substantivo, e aí sim opinar. Ele foi contratado para opinar sobre as demonstrações contábeis, tá? Já o auditor interno, não. O auditor interno está preocupado, além dos controles internos, ele está preocupado o quê? Com a eficiência operacional, com a economicidade, com a eficácia, tá? Com toda a estrutura da empresa. Então ele está preocupado com o setor de vendas, se está funcionando direito, se os controles relacionados ao setor de vendas estão funcionando direito, tá? E com vista, para que ele faz isso tudo, pessoal? Para um objetivo principal, que é esse aqui, ó. Assistir, assessorar, auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos, tá? Para isso que o auditor interno existe, tá? Para assistir, para assessorar a empresa, ok?
Pessoal, antes da gente terminar essa parte 1 da nossa aula 1, vamos aos principais objetivos, né, que a gente acabou já falando um pouquinho. Objetivo sempre lembrando do auditor interno. Verificar a necessidade de aperfeiçoamento e propor novas normas, tanto para o sistema contábil, tanto para o sistema contábil quanto para o sistema de controle interno. Pessoal, o auditor interno, ele pode propor novas normas. A responsabilidade dele não é implementar essas novas normas, tá? Essa é uma outra pegadinha das bancas. Promover medidas de incentivo para o cumprimento dessas normas. Às vezes as normas existem, mas não estão sendo cumpridas. Então ele pode promover medida de incentivo para esse cumprimento. Tá? E também vai sempre fazer essa verificação, né, se as normas do sistema contábil e do controle interno estão sendo cumpridas, né, já está relacionada com esse primeiro ponto que a gente falou. Tá? Primeiro e segundo ponto que a gente falou. Beleza? Pessoal, aqui a gente encerra então a parte 1 da nossa aula 1, tá? A gente volta na parte 2 para encerrar esses slides teóricos, né? Esses slides introdutórios da temática auditoria interna e auditoria independente, e depois a gente resolver nos outros 4 blocos, né? O segundo, terceiro, quarto e quinto, a gente resolver diversas questões, tá? Se possível, as 40, beleza? Então até lá.